Tem alguém aqui que não estava na quinta-feira passada? Vou passar todo mundo lá. Ninguém nada. Não, eu perguntei assim, para poder dispensar para levar umas apresentações, né? Eu estava todo mundo na quinta-feira passada, então tá ótimo. Gente, antes de começar esse novo tema, ficou alguma dúvida, alguma questão aberta da semana passada, quinta-feira passada? Alguma colocação? Não? Bom, o tema que Pedro tinha me passado para a gente trabalhar hoje é a importância da oração, né? Eu acho que a oração ela é um dos temas assim, que mais gera a dúvida, a aflição, questionamentos, né, na vida de todo cristão, né? Acho que de todos os temas relacionados à doutrina cristã, também nessa parte mais prática, eu acho que é o tema que sofre mais com a questão do misticismo, aquela coisa toda, né? O que é oração, orar de madrugada é melhor porque a filha é menor, orar no monte tem mais efeito do que orar no quarto, a oração muda as coisas, né? É um tema bem pertinente e infelizmente é um tema que pouco se tem escrito, pelo menos no nosso contexto brasileiro. O que nós temos escrito acerca de oração são mais artigos, capítulos de livros, né, que tratam da vida cristã como um todo. Agora há pouco a Vida Nova publicou um livro de Tim Keller, né, sobre oração, um livro todo sobre oração. A Monegismo tem um livro, depois na parte de indicações eu vou mostrar. Mas é um tema ainda assim que... É porque a gente não tem muito o que falar em questões teológicas acerca da oração. Porque é algo simples. Porém, é uma coisa simples, mas é uma coisa profunda ao mesmo tempo, que requer atenção, requer uma preocupação nossa, né? Então, vou trabalhar um pouquinho aqui acerca dessa questão da oração, por que a gente deve orar, e por fim, trabalhar um conceito que quando eu li, eu achei fantástico, genial, de John Bunyan, um puritano batista, não lembro o século que ele viveu, século XVIII ou XVII, por aí, mais ou menos isso. O conceito que ele dá sobre oração e os princípios de uma oração verdadeira é show de bola. Eu li um livrinho dele, depois eu vou indicar também, que era cada nocaute que eu levava, cada página lida. Então, para começar, vamos ler dois textinhos bem curtinhos. Primeiro lá em Colossenses capítulo 4, versículo 2. Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Colossenses 4, 2. Que diz: perseverai em oração, velando nela com ação de graça. E o outro texto é 1 Tessalonicenses, é só vir a página 5:17. Tessalonicenses 5:17, um textinho bem pequeno, que fala: orai sem cessar. Não só nesses dois textos, mas no decorrer de todo o Novo Testamento, nós vamos ver uma ordem estrita para os cristãos que eles devem orar. Paulo ele dá duas ordens aí: orai sem cessar, em Tessalonicenses, a outra em Colossenses, orem com ações de graça. Vamos ver em Filipenses ele falando que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma, antes devemos colocar diante de Deus nossas ansiedades em oração, com louvor e graça, e
O próprio Jesus nos fala acerca de oração, Pedro. Então, é um tema que permeia toda a Bíblia. Paulo, acho que foi um dos que mais enfatizou essa questão da oração. Se a gente for fazer uma leitura bem minuciosa das cartas de Paulo, sempre vamos ver, esse que estou orando por vós, né, obrigado pela oração dos santos. E uma coisa é certa, quando Paulo falava que ia orar, ou que estava orando, é porque ele estava orando mesmo. Né? Caso contrário, não estaria ali nas escrituras isso, né, já que ela é inspirada. Então, ao falarmos de vida cristã, piedade, uma vida que busca aquele a quem a alma anseia, é impossível a gente não falar de oração. Então, a vida cristã sem oração, ela é impossível. Há aquela possibilidade, o camarada não orar, mas é de se questionar a vida cristã que ele está levando sem a oração. A oração ela é mais do que um rito, ela não é meramente o cumprimento de uma norma sacra. Né? A oração ela não é meramente falar com Deus, orar é estar com Deus. A oração nos leva à experiência graciosa de sua doce presença. R.C. Sproul certa vez disse que Deus nunca nos prometeu sentirmos sempre a sua presença, mas que estaríamos sempre em sua presença. A oração ela não é um monólogo, ela é um diálogo. Quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. Isso aí é sempre o princípio básico da oração ensinado, né, na EBD, né, quando a gente se converte. Fulaninho vai orar, com vergonha, né, tal. Não, mas orar é conversar com Deus, você está com exatamente isso, só que não é conversar com Deus da mesma forma que você conversa com seu colega de colégio. Né? Há uma reverência por trás da oração. Eu não posso chegar a Deus de qualquer forma. Eu não estou falando como estou falando com minhas neigas. Né? Então, tem toda essa questão. E a oração, ela está, o homem, ele se colocar diante da divindade de forma constante. É um momento em que o homem, o ser caído, através de Cristo, ele encontra uma conexão com o divino que é Deus. Né? Nós jamais poderíamos, isso é importante frisar, nós jamais poderíamos ir até Deus em oração se não fosse pelo mérito de Cristo. Basta a gente pegar o Antigo Testamento, o tabernáculo. Quem podia entrar no Santo dos Santos? O sumo sacerdote. E ainda tinha um porém, o sumo sacerdote, ele antes de entrar, ele tinha que fazer expiação pelo seu próprio pecado, para depois fazer expiação pelo pecado dos outros. Caso o sumo sacerdote entrasse de forma impura no Santo dos Santos, ele era fulminado. Tanto que ele entrava com uma cordinha e com um sino. Se o sino batesse, era sinal que alguma coisa deu errado e tinha que puxar ele com a cordinha, porque ninguém podia entrar lá senão o sumo sacerdote. Né? Então, isso nos faz pensar que há uma seriedade na questão da oração. Né? Quando eu estava na Jocum, em Belo Horizonte, não só em Belo Horizonte, mas também em Maceió, e uma coisa que eu esqueci de falar na quinta-feira passada é que eu não sou natural daqui, eu sou de Maceió, faz 5 anos que eu estou morando aqui. Então, quando eu estava na Jocum, uma coisa que sempre se preza, pelo menos nas bases de Jocum que ainda levam a ortodoxia a sério, é a questão da vida devocional. Leitura, meditação na palavra e oração. Só que uma das coisas que depois de um tempo eu comecei a ponderar foi em relação à oração. Entendeu? A forma como se orava. Era uma oração de qualquer jeito. Sabe? Era uma oração como se eu estivesse falando com um brother meu, sabe, em um grupo, sei lá. Está dando para entender o que eu estou dizendo. Então, inclinando-nos sobre o texto sagrado, temos o exemplo de vários personagens bíblicos que foram grandes homens de oração. Ao começarmos por Enoque, que a Escritura diz que ele andou com Deus. Ninguém anda com Deus sem orar.
Porque orar nos leva à sua presença bendita e nos aniquila, limitando-nos e forjando-nos a sua gloriosa vontade. Então, quando a Bíblia fala que Enoque andou com Deus, com certeza, Enoque era um homem de oração. Ele prestava suas orações a Deus. Porque realmente é impossível, gente, a gente andar com Deus e não orar. Como é que eu vou conhecer a pessoa que está do meu lado se eu não converso com ela? Como é que eu ia conhecer a minha esposa se antes eu não tivesse tido um tempo de conversa com ela, né? de compartilhar dilemas, frustrações, vitórias, tudo isso? Então é impossível a gente andar com Deus sem orar. Uma máxima que a gente aprende no seminário é a seguinte: teologia sem oração é academicismo frio. E oração sem teologia é fanatismo espiritual. A gente vai entender um pouquinho disso. Ao tratarmos aqui sobre o tema de oração, também não estamos somente falando da oração feita nas reuniões públicas, né, em nível de igreja, ou nos momentos que precisamos de socorro da parte de Deus. Nós estamos de uma vida de oração. Porque geralmente a oração é associada ao quê? Aos momentos de culto, né? A começar o culto, ora. Antes do momento do louvor, ora. Depois do momento do louvor, ora. Aí na hora de dízimos e ofertas, ora. Depois ora de novo. Aí pregação, ora. Depois da pregação, ora de novo. Oração final, bênção apostólica, cada um para sua casa. E até domingo que vem, né? A oração ela é muito mais além do que isso. É por isso que a oração ela é um dos ministérios, colocar assim esse termo, mais negligenciados. Porque não é algo que está em evidência, gente. A oração é você e Deus no seu quarto, porta fechada, sozinho. Então não tem plateia. Então é por isso que muitos preferem os holofotes da pregação, da exposição, do que a escuridão do quarto de oração. Não tem plateia, você é sozinho. Então é muito negligenciado. Como Moisés, como Elias, como Jeremias, como Daniel, como Pedro e João, e como não citar o amado Cristo, que nos legou grandes exemplos de vida de oração. Certa vez perguntaram a David Tozer o que era mais importante, o estudo das Escrituras ou uma vida de oração. Tozer respondeu: o que é mais importante para um pássaro, a asa esquerda ou a asa direita? Então, não existe a oração é mais importante do que a Escritura, ou a Escritura é mais importante do que a oração, não. Um completa o outro. Um não pode coexistir sem o outro. Certa vez um amigo meu, ele veio falar comigo pelo WhatsApp. Ele disse: Mateus, eu vejo muito lá na igreja essa ênfase, sabe, muito grande sobre a oração e tal, reunião de oração, culto de oração, não sei o quê, e pouca ênfase no ensino das Escrituras. Não é mais importante ensinar as Escrituras do que gastar esse tempo todo e despender essa força toda em oração? E eu falei para ele justamente dessa citação de Tozer, e eu disse que uma coisa deve puxar a outra. O estudo das Escrituras, a meditação das Escrituras, ela tem que me levar a uma vida de oração. E uma vida de oração tem que me levar ao estudo, leitura, meditação das Escrituras. Uma coisa vai puxar a outra, gente. Né? Eu lembro que eu via muito dessa questão quando eu estava na Jocum em Maceió. As pessoas elas focavam tanto nessa questão da oração, que elas acabavam entrando num misticismo cristão, vamos colocar assim, né? Havia uma supra-sobrenaturalidade da oração. Não, porque tem que orar, porque quando orar o chão vai tremer, o céu vai abrir, onde vai descer, vai subir. O que a gente sempre escuta, né? E não é bem assim. Não é bem assim. Hoje nós temos de forma assustadora uma obsessão por leitura, né? Sempre estamos lendo, no trânsito, estamos sempre esperando o atendimento do médico, alguma coisa. Eu mesmo, sempre quando eu vou, eu levo minha mochila com livro, com Kindle, com tudo.
Minha esposa fica, como usar essa mochila? Isso faz parte do meu acessório diário. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se a moto vai quebrar no caminho, se eu vou demorar muito. Não, então eu levo um livro, porque pelo menos eu estou lá lendo e... principalmente quando eu vou resolver coisa em banco, porque uma coisa chata é banco, você perde o dia. Eu trabalhei numa empresa que eu tinha que fazer serviços bancários, né? Então eu tinha que sacar dinheiro, fazer depósito, fazer pagamento. E, minha gente, é horrível. Eu passava o dia todo no banco. Eu deixava a caixa econômica por último porque eu sabia que era o resto da tarde lá. Então eu sempre levo meus livros. Então a gente sempre está lendo. Sempre está lendo, ou agora, ou está no WhatsApp, ou no Facebook, né? Sempre a gente está lendo. E gastamos muito pouco tempo em oração. A nossa vida hoje ela está tão frenética que a oração ela acaba se tornando algo, como eu posso dizer, de última hora. Se der, eu oro. Né? Às vezes você chega em casa cansado, com sono, você faz aquela oração, ó Senhor, amém, puf, cai na cama e dorme. Né? Isso não dormir na oração. Isso já várias vezes aconteceu comigo. Eu estou lá, chego, eu vou orar e... Ó Senhor, obrigado Senhor pelo dia, boa noite Senhor. É complicado. Se a gente for ver a biografia dos grandes heróis da fé, homens que a gente admira, como Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, John Knox, William Tyndale, nós vamos ver que eles foram grandes homens de oração. Eu não me recordo agora qual desses, mas acho que foi John Wesley. Ele dizia que para o dia dele começar bem, ele precisava pelo menos gastar 3 horas de oração. Então a primeira atividade de John Wesley ao acordar era orar. Essa deveria ser a nossa primeira atividade quando nós levantamos e a primeira antes de nós deitarmos. Lógico que nas escrituras a gente vai ter uma ordem de orar sem cessar, né? Existe aquele mito de que oração de verdade é aquela que você tem que se colocar de joelho, no quarto e orar, e não é bem assim. Eu me lembro que teve um momento da minha vida que eu orava muito quando eu estava voltando do trabalho no ônibus. Eu trabalhava numa assistência técnica, na informática, então eu trabalhava de 8 às 6, mas eu sempre ficava lá até às 10. Né? Depois do expediente, ficava baixando alguma coisa, adiantando algum serviço atrasado, né? Algum computador, notebook que precisava ser entregue no outro dia, então eu sempre ficava lá. Então quando eu pegava o ônibus para voltar para casa, eu vinha vazio, dava para eu vir sentado, então eu aproveitava essa oportunidade para orar, porque do trabalho para minha casa era cerca de 50 minutos, isso sem nenhum empecilho, né? Então eram 50 minutos ali orando, sabe? E foi um momento muito edificante para mim. Quando eu trabalhava aqui na Madalena, eu também tentava aproveitar o tempo do ônibus para orar, mas eu dividia meio que o tempo do ônibus também na ida, com oração, leitura e sono. Eram essas 3 fases da minha ida para o trabalho, quando eu trabalhava na Madalena. Eu começava orando, quando eu sentava no ônibus, depois eu começava a ler, e quando chegava na parte do engarrafamento mesmo de Olinda, aí eu caía no sono e só acordava uma parada antes de descer, era automático, uma parada antes eu estava acordando. Às vezes acontecia de acordar em cima da parada, mas tudo bem. E na volta eu não tinha condições, porque na volta eu já estava pilhado e cansado, e depois de trabalhar o dia todo, estudar à noite, enfim. Aí depois que eu tive moto, se tornou um tanto mais viável. Às vezes eu tento orar quando eu estou pilotando, mas é meio difícil porque quem anda de moto é um desafio. Porque cada motorista desligado que a gente vê. Outro dia desse tinha um camarada caçando Pokémon na moto. O cara pilotando e caçando Pokémon. Fora os que eu vejo no carro, no WhatsApp e agora jogando Pokémon. Né? Mas voltamos aqui para a questão da oração. É interessante que o tema da oração sempre foi um tema tão importante, tão marcante na vida dos reformadores, que isso passa despercebido. Por exemplo, as pessoas quando falam de João Calvino, logo arremetem João Calvino a quê? A predestinação, né?
acham que Calvino escreveu obras e mais obras sobre a eleição, sobre a predestinação dos santos. Se nós formos ver a obra máxima de João Calvino, que é as Institutas, o maior capítulo das Institutas de Calvino trata sobre oração. Isso é interessante. É interessante que ele vai trabalhar eleição e oração no mesmo tomo, no mesmo volume. E você vai ver que o volume, a quantidade de coisas que ele escreve de oração, sobre oração, é muito maior do que o que ele escreve sobre a eleição. Dada a importância, dada a consciência que Calvino tinha da importância da oração. Veja algumas citações de Calvino acerca disso. A fim de orarmos corretamente a Deus, deixemos-nos dirigir por essa regra. Não distraiamos nossa mente com esperanças várias e incertas, nem dependamos do auxílio mundano, mas deixemos com Deus a honra de elevar nossos corações a Ele em oração sincera e fervorosa. A genuína e fervorosa oração provém, antes de tudo, de um real senso de nossa necessidade e, em seguida, da fé nas promessas de Deus. Isso é interessante, essa citação dele, porque a falta de oração, ela revela algumas coisas acerca do nosso coração. Primeiro, revela que nós temos um coração egoísta e antropocêntrico. Quando a gente ora, indiretamente nós estamos dizendo que nós não precisamos de Deus para guiar e direcionar as nossas vidas. Isso é uma atitude egoísta. Se nós formos analisar o maior exemplo de vida cristã, a vida do próprio Cristo, nós vamos ver a humildade e a submissão dele em orar. Gente, Cristo era Deus. Alguém tem dúvida disso que ele era Deus? Mas ele orava. Ele era Deus, ele orava. Algumas pessoas, Jesus orava para si mesmo? Bom, ele é Deus. Se ele orava para si mesmo, não sei. Mas ele era Deus, ele orava. Uma lição de humildade. Porque enquanto ele esteve aqui na terra, ele era Deus, mas ele era homem. Ele dependia do Pai. E ele quis nos ensinar na prática essa questão da dependência. Então a oração, ela é um ato de humildade para com Deus. É o homem se humilhando diante de Deus e falando: Senhor, eu por si só não posso guiar nem dirigir a minha vida. Eu preciso do teu auxílio, eu preciso da tua ajuda. E a outra coisa aqui nessa citação que é interessante é a fé nas promessas de Deus. Nós oramos, a nossa oração não é uma coisa vaga, não é um tiro no escuro, eu vou orar. Não, eu devo orar confiante nas promessas que o Senhor me fez. E quais são elas? De que Ele vai nos ouvir e que, segundo a sua vontade, Ele vai nos responder. Então é por isso que é muito importante orarmos as Escrituras. Esse é um método de oração. Quer ver uma coisa fantástica? Começa a ler os Salmos e ore os Salmos. Leia os Salmos. Depois que você lê os Salmos, você ora aquele Salmo. Senhor, por exemplo, vamos pegar o Salmo primeiro. Bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos encarnecedores, nem se senta na roda dos pecadores. Acho que eu inventei aí a ordem, mas tudo bem. Depois que termina, Senhor, me ensina a andar em retidão, me ensina a refletir a tua santidade, que eu possa amar a tua palavra, amar a tua lei. Exato. Me deixar me juntar com isso. O Salmo 119. O Salmo 119 ele pode ser considerado um louvor às Escrituras. Se você for ver o Salmo 119, ele vai exaltar por demais a lei de Deus. Então, é ótimo, Senhor, ensina-me a tua lei, ensina-me a andar na tua lei, ensina-me a compreender a tua lei, a colocar em prática a tua lei, a guardar a tua lei. São passos simples. Orar as Escrituras. Cristo deixou um modelo que foi o Pai Nosso.
né, que acabou se criando essa canonização da oração do Pai Nosso como aquele modelo prontinho da Igreja Católica. Mas ali nós temos os princípios, né, acerca disso. Cristo ensinando submissão, ensinando que a oração ela deve sempre começar com louvor e adoração a Deus. Já percebeu que a maioria das nossas orações já entram com pedido? A gente, quando agradece a Deus, é fração de segundo. Senhor, obrigado por isso, isso. Senhor, agora eu quero te pedir por isso, 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 isso. Nós devemos aprender com os salmos a louvar a Deus da forma que Ele quer ser louvado. Não é da forma que a gente acha que deve louvar a Ele. O culto a Deus tem que ser segundo o que Ele prescreveu, não segundo aquilo que a gente acha que deve ser. Então a gente viu que a oração enfatizada pelo reformador era uma das coisas mais importantes para a vida dele e tem que ser para a nossa vida, né? Outra citação de Calvino, ele fala o seguinte, que Deus responde aos verdadeiros crentes quando mostra através de suas operações que Ele leva em conta suas súplicas. Além de tratar da oração como elevada a nossa alma ao Deus Redentor, Calvino ainda nos diz que a oração tem primazia na adoração e no serviço a Deus. A oração ela banha o nosso culto, nossos afazeres, nossos serviços. Orar é vital para uma vida cristã saudável. Uma das grandes obras de Calvino foi o comentário acerca do livro de Salmos. E nesse livro, nos Salmos, a gente vai ver tristeza, alegria, angústia, celebração, júbilo, louvor, terror, desprezo. Todos esses temas vão estar dentro dos Salmos. E eles ensinam que esses elementos eles estão na oração também. Quantas vezes eles colocam em oração com o coração angustiado, com o coração temeroso, com o coração revoltado, chamadas orações imprecatórias. A gente vai ver muito isso nos Salmos. As orações imprecatórias, Senhor, olha o ímpio, olha o que o ímpio está fazendo, Senhor, julga ele, Senhor. Há um aspecto positivo na oração imprecatória, que devemos aprender com os Salmos. Precisamos clamar pela justiça de Deus diante de tantas injustiças que nós sofremos. Sim. Detalhe, não clamar essa justiça de Deus com um sentimento de vingança. Em nome de Jesus, não vão orar cantando sabor de mel, não. Então, a oração é o refrigério para a alma. Nós devemos orar para demonstrar a dependência do divino. É como uma terra seca. Nós somos uma terra seca e dependemos do rio de água viva que flui do trono de Deus. Então, a gente já tratou bastante disso de forma bem solta, mas para que orar? Uma das questões que a gente sempre ouve é: Deus não é onisciente? Ele não sabe de todas as coisas? Por que eu devo orar? Um outro questionamento que eu escuto muito, você reformado, você calvinista, é: se Deus determinou tudo, está tudo predestinado, por que eu vou orar? Primeiro, Deus ele estabeleceu meios para que a sua vontade se cumprisse aqui na terra. Se a gente for ver, desde Gênesis e Apocalipse, ele estabeleceu meios. Ele estabeleceu um meio para o homem poder andar na sua presença, que foi a lei, as leis cerimoniais do tabernáculo. Depois ele estabeleceu um meio para redimir o homem, que foi Cristo. Ele estabeleceu um meio para que outros homens venham a ser salvos, que é a pregação da palavra. E ele estabeleceu um meio pelo qual nós temos comunhão com ele, que é a oração. Aí entra uma perguntinha básica. A oração, ela muda a vontade de Deus? Eu acho que tem uma musiquinha que vocês devem conhecer que diz o seguinte: um quebrantado coração move o coração de Deus.
Ninguém conhece essa musiquinha, não? Ah, tá. Pensei que eu era tão velho assim que... É bonita a musiquinha, né? Quebrantado o coração, move o coração de Deus. Será realmente um quebrantado o coração, move o coração de Deus? Vamos pegar um exemplo bíblico. Davi pecou com Betseba, ela foi e engravidou. Deus vai lá, através do profeta Natan, e julga o rei Davi. Natan chega lá, rei, olha, tinha um dono de ovelhas, só tinha uma ovelha, e tinha um senhor que tinha várias ovelhas, e esse senhor ele roubou aquele que só tinha uma. O que é que deve acontecer? Não, esse homem tem que morrer. Né? Acho que Davi, não, quem é que eu vou pegar minha espada agora e vou arrancar a cabeça? Aí Natan disse, é você. Com tantas mulheres no teu reino, tu foi olhar para aquele que só tinha uma. Ainda por cima matou o camarada. Davi se arrepende do seu pecado. Porém, o que é que Natan fala a Davi? Olha, Deus te perdoou. Tu não vai morrer por conta deste pecado. Mas a criança que ela está esperando, esta vai pagar. A criança nasceu, a Bíblia fala que ela foi acometida na doença. Davi orou e jejuou para quê? Para que Deus curasse a criança. Davi estava com o coração quebrantado? Sim ou não? Sim. Se a gente for ler o Salmo 51, quer oração mais quebrantada do que aquela? Deus respondeu a oração de Davi como? Salvando a criança? Não. A criança morreu. Já estava determinado que a criança morreu. Deus havia dito. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu sei que aqui tem gente de várias denominações. A posição teológica que eu sigo, o calvinismo, ela ensina que todas as coisas elas estão determinadas, mesmo da fundação dos séculos, do mundo. E essas coisas elas vão acontecer mediante a vontade de Deus. É o que a gente chama de vontade oculta de Deus. Eu não sei o que vai acontecer comigo quando eu sair daqui, pegar a minha moto e ir para casa. Não sei. Deus sabe. Por isso que eu devo orar. A minha oração, ela não vai mudar a vontade de Deus. Aquilo que Ele já decretou. A minha oração, ela vai preparar o meu coração, ela vai preparar a minha vida para receber a vontade de Deus. Quer outro exemplo? O próprio Jesus. Estava lá no Getsemane, aflito, porque sabia que ia morrer. Ele sabia. E o que é que ele ora? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele foi aliviado da dor dele. Ele teve que ir para a cruz. É outro exemplo? Paulo. Eu acho que o homem que mais teve experiência sobrenatural dos apóstolos foi Paulo. Né? Porque primeiro, não foi testemunha ocular, mas Jesus apareceu para ele. Lá em Coríntios, quando ele defende o apostolado dele, ele fala, olha, conheço um homem, não sei se em vida ou em morte, mas que foi elevado ao terceiro céu e viu lá coisas inefáveis que não condiz dizer aqui na terra e tudo mais. Paulo ora 3 vezes pedindo que Deus tire o seu espinho na carne, que até hoje ninguém sabe, há inúmeras divergências entre os teólogos acerca do que seja esse espinho na carne. Paulo foi atendido? Não. Simplesmente Deus disse, Paulo, a minha graça te basta. Acabou. Tem momentos, gente, que a gente vai orar por uma pessoa, ou por nós mesmos, e nós vamos ser atendidos positivamente acerca daquilo que nós estamos pedindo. Mas há momentos que nós vamos orar, que nós vamos receber uma resposta aparentemente negativa para a gente. Negativa que eu falo no sentido do não. E mais à frente a gente vai entender o porquê disso. As circunstâncias da vida, as formas que Deus ele vai trabalhando na nossa vida, elas vão demonstrar o porquê que nós recebemos aquele não. Eu não gosto de usar muito a minha experiência, mas por experiência própria eu vi muito isso. Eu acho que você também. Pare para pensar, se Deus respondesse todas as suas orações
todas as orações que você fez, onde você estaria hoje? O que você estaria fazendo hoje? Quantas orações tolas e inúteis nós fazemos? Eu fiz um bocado, gente. Eu fiz tanta oração idiota que você não tem noção. Então, uma coisa que a gente deve aprender sempre é que a oração ela não muda Deus. Porém, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu oro. Eu oro para colocar diante dele aquilo que me aflige, aquilo que me angustia. Eu oro como gratidão. Como eu estava falando, as nossas orações são mais regadas a petições do que a agradecimento. Né? A gente tem que aprender isso com os salmos. Não sei, porque não encontro palavras, adjetivos que possam, né? Mas aprenda com os salmos. Eu queria entrar agora nessa questão que eu falei de John Bunyan. Olha a definição de John Bunyan acerca de oração. Oração é o derramar de modo sincero, consciente e afetuoso. Oração é o derramar de modo sincero, consciente e afetuoso do coração ou alma diante de Deus, por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito Santo, buscando as coisas que Deus prometeu ou que são conforme a sua palavra, para o bem da igreja, com submissão em fé à vontade de Deus. Isto é orar. Orar é se derramar de modo sincero, sem cera, sem fingimento. Você está diante daquele que sonda corações, esquadrinha pensamento. Sabe o que é esquadrinhar pensamento? Cutucar assim, ó. Tá ligado quando a mamãe macaca ela fica cutucando o pelinho do filhote, catando lá sujeira, pulga, pronto. Esquadrinha é aquilo, minuciosamente assim, ó. Deus ele sonda os nossos corações e esquadrinha os nossos pensamentos. Então, temos que ir diante dele em oração de modo sincero. Nós não podemos entrar em oração de forma arrogante. Consciente, ou seja, a gente tem que ter consciência, a oração ela não é um êxtase. Você não entra num transe e você esquece daquilo que você está fazendo, não. Não é isso que a gente vê nos movimentos neopentecostais. Onde as pessoas elas entram em transe, naquela coisa, e o que é que tu viu? Não sei. O que é que tu orou? Não sei. Afetuoso, do coração e da alma. Nós devemos orar a Deus de forma afetuosa. Nós estamos falando com aquele que é Criador de todas as coisas. Nós estamos falando com aquele que é Senhor e que é o nosso Pai. Porque pelo Espírito Santo nós recebemos o direito de chamar de Pai. Abba, Pai. Você não chega para falar com o seu pai de forma arrogante. Né? É de forma carinhosa. Né? Principalmente quando quer pedir alguma coisa. Né? Aí dobra ainda mais o carinho. Né? Os elogios eles aumentam. Então, afetuoso, coração e alma. Por meio de Cristo, não existe outro meio para a gente chegar a Deus em oração a não ser por Cristo. Hebreus fala isso. Vamos dar uma lidinha lá em Hebreus. Vale a pena a gente olhar para esse texto. Eu acho fantástico esse texto. Hebreus quanto? Deixa eu ver aqui. Viu? Quando eu anotei aqui a referência, peço que eu estava a referência. É aquela que a gente entra no Santo do Santo. Exato. Achei. 5, do 14 ao 16. Aliás, 4 do 14 ao 16. Hebreus capítulo 4, verso 14 ao 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno.
O autor de Hebreus está dizendo o seguinte: vocês agora podem chegar com confiança ao trono da graça, para que vocês alcancem misericórdia, alcancem perdão, entendeu? Então, é por meio de Cristo que a gente chega a Deus em oração. Por isso que somos ensinados a orar em nome de Jesus. Por meio de Cristo, no poder e na ajuda do Espírito Santo. Gente, sem o Espírito Santo a gente não ora. Isso é romano, né? Exatamente. Porque o Espírito Santo intercede Por nós, com gemidos inexprimíveis. Por quê? Não sabemos orar como convém. É como se o Espírito Santo ele fosse o nosso tradutor diante de Deus. A nossa limitação diante da grandeza de Deus é tão grande que nem aquilo que a gente quer expressar, a gente consegue expressar com clareza diante dele. O Espírito Santo ele intervém nesse ponto. Ele vai ajudar. Eu gosto de uma frase de Franklin Ferreira que ele diz o seguinte: até mesmo quando não oramos, o Espírito Santo ora. Exatamente. Exatamente. E quando fala com gemidos inexprimíveis, né, é aquela coisa de dentro mesmo. Gemido, aquela coisa de dor. Né? Às vezes a gente não tem. A gente passa um momento tão tenso que não sabe nem o que falar. A gente se ajoelha, fecha o olho para orar. O que a gente vai falar? A gente não sabe. A dor é tão grande. Exatamente, a dor é tão grande, mas o Espírito Santo, ele nos auxilia nisso. Ele sabe decodificar essa dor e passar para Deus. Né? É como na informática a gente tem a linguagem binária, né? Linguagem de programação, 0 e 1. Né? E você vai codificando aquilo ali e vai dar a linguagem que o computador vai entender. É a mesma coisa. É como se a gente falasse em linguagem binária e o Espírito Santo traduzisse isso ao Pai. Isso é fantástico. Porque veja como tudo na nossa vida depende de Deus. É por isso que Paulo fala lá em Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele, meu Deus, são todas as coisas. É interessante que se a gente for olhar esse texto no grego, a gente vai ver um jogo de preposições que são muito importantes na gramática grega, que ela vai indicar que tudo começa de Deus, passa por Deus e termina em Deus. Então, até o nosso desejo, ele procede de Deus. É por isso que é importante a gente pedir em oração que não só o Espírito Santo nos ensine a orar, mas que ele aumente o nosso desejo pela oração. Aumente o nosso desejo pela leitura, porque, gente, é difícil. Não querendo espiritualizar, nem entrar no âmbito de batalha espiritual a nível neopentecostal, mas uma das investidas de Satanás é contra a vida de oração. Porque ele sabe que a oração ela acaba sendo a mola motora da vida cristã. Porque eu só vou aplicar a prática bíblica com a oração. Sem oração, o meu conhecimento teológico é puro academicismo, é frio, é morto. Um exemplo que eu achei interessante foi Hernando Dias Lopes, ele falando de uma pregação, ele falando do sermão de Jonathan Edwards, o famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Quem não leu esse sermão, leia. Vale muito a pena, tem na internet. José Mambessa já postou um vídeo falando, justamente. Gente, os biógrafos de Jonathan Edwards falam que ele passou 3 dias e 3 noites orando e jejuando para pregar esse sermão. Alguns dizem que quando a esposa dele foi verificar se estava tudo bem com ele, que ela abriu a porta, uma luz muito intensa saiu do quarto que ela caiu. Dizem que quando Jonathan Edwards ele chegou na capela para pregar, as pessoas elas já ficavam tomadas do senso do seu pecado. Elas começaram a se envergonhar dos seus pecados. Quando ele subiu, dizem que Jonathan Edwards tinha problema de visão, ele era míope, então ele escrevia os sermões e lia. Então ele estava assim. Quando ele começou a ler o sermão, as pessoas começavam a se retorcer nos bancos, a gritar, a segurar os pilastras.
Alguém correu até ele e disse: Senhor Edwards, tenha misericórdia de nós, pare. A santidade e a glória de Deus estão nos consumindo nesse lugar. As pessoas diziam que parecia que o chão ia se abrir, elas iam ser tragadas. Tamanha foi a profundidade e a consciência do pecado delas. Então, o meu sermão, a minha vida prática só vai ter efeito se eu orar. Só vai ter efeito se eu orar. Aí eu dizia lá falando que teve um seminário que foi pregar o mesmo sermão de Jonathan Edwards. Ele dizendo, e as pessoas caíram, meus irmãos, mas foi no sono. Porque Deus ele não unge médicos, ele unge homens. Ele não unge médicos, ele unge homens. E essa é a importância da oração. A oração ela tem importância em tudo. Nas coisas bem minuciosas da nossa vida. Seja nós como cristãos, nós devemos orar mediante as decisões acerca da carreira profissional que vamos seguir. Devemos orar sim acerca da pessoa com quem vamos querer namorar, noivar e casar. Devemos orar em diversas decisões que cercam a nossa vida. Eu sei que tem momentos que a gente precisa tomar uma decisão rápida, então eu não vou ter tempo para orar. Me lembra da igreja. Né? Justamente. Então eu não vou ter tempo de parar para orar, esperar uma resposta. Não. Mas, se eu manter uma vida de oração, e eu sempre pedir que o Senhor me dê sabedoria diante das decisões, conflitos e dilemas da minha vida, eu vou saber responder rápido a uma decisão. Porque naquele momento, Deus ele vai dar sabedoria. Ele tem todas as coisas na sua mão. Ele controla todas as coisas. E, continuando aqui, para a gente encerrar, a ajuda do Espírito Santo, né? Buscando as coisas que Deus prometeu ou que são conformes à sua palavra. Você não vai orar pedindo coisas que Deus não prometeu. Senhor, eu quero um carro. Deus te prometeu um carro, meu filho? Nada contra orar. Pode pedir. Agora, se Deus vai cumprir, outra história. O que a gente vê muito na teologia da prosperidade, né? Essas orações dando ordens a Deus. Deus, eu determino, eu ordeno. Não é ninguém para estar dando ordem a Deus, não. Você não ora orando, determinando. Então, vê o que John Bunyan fala, modo sincero, consciente e afetuoso. Não há nada de afetuoso em eu chegar e orar, Senhor, eu determino a cura da pessoa fulana de tal. Senhor, eu determino que eu vou passar no Enem. Meu amigo, não tem nada de afetuoso nisso. É conforme a vontade dele. Se for da vontade dele, você vai passar. Se for da vontade dele, ele vai curar. Se for da vontade dele, você vai ter. Por isso que a gente tem que ler as Escrituras. A meditação na palavra, ela vai fazer com que a gente tenha uma vida de oração saudável. Porque a gente não vai fazer nada além do que está aqui. Para o bem da igreja, ou seja, a oração ela tem que ser para o bem da igreja, a igreja como um corpo, né? Orar pelos santos, justamente. Então é muito importante que você ore pela sua igreja, ore pelos seus pastores, ore pelos seus líderes, ore pelos seus irmãos. Paulo fazia isso bastante. Vai ver as cartas de Paulo. Eles aqui estão orando por você, com submissão e fé à vontade de Deus. Então a oração tem que ser com submissão. Nós temos que orar submissos à vontade de Deus. Senhor, é o que Cristo fala, cumpra a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então, a oração é muito importante para a nossa vida. A oração ela é como o ar que a gente respira. Sem oração, a vida cristã não subsiste. Da mesma forma que um peixe não consegue viver fora da água, um cristão ele não pode viver sem uma vida de oração. Então é importante que a gente pratique isso. É importante que a gente priorize isso. A minha vida é muito corrida. Arruma o tempo. Orar de madrugada, só algumas coisas pontuais para encerrar. Orar de madrugada é melhor porque a fila é menor? Não.
Orar de madrugada tem o mesmo efeito que você orar de dia, de 5 da manhã, de meio-dia, de 2 da tarde, não vai mudar em nada. Né? Até porque, se a gente fosse apegar o vídeo que a fila é menor, tu tá madrugada aqui, mas do outro lado do globo é dia, então tem gente acordada orando. Então, tecnicamente, a fila não é menor. Há suas vantagens de orar de madrugada pela questão do silêncio, da tranquilidade, você consegue ler, meditar, refletir melhor. Há essa questão, mas não há nada místico em orar de madrugada. A mesma coisa de orar no monte. Né? Lá em Maceió, a cidade é dividida em duas partes, parte baixa e parte alta. A parte alta é uma parte de planalto. Né? Então tem muito monte. Então houve uma época que era costume de várias igrejas ir para o monte orar. Não, a gente vai para o monte orar. E nisso chegava lá, estava no monte, gente da Universal, gente da Mundial, a Macumbeiro, todo mundo tentando arrumar um pedacinho ali no monte para orar. E aí ficava aquele misticismo, não, porque no monte o Senhor responde, meu amigo. O Senhor responde no monte, no quarto, no banheiro, no ônibus, onde ele bem entender, ele responde. Então, para evitar acidentes, fica no teu quarto mesmo, ora no teu quarto que é melhor. Né? Há também a necessidade da oração pública, né? Uma reunião de oração, mas há também a necessidade da oração particular. Essa é que geralmente é a mais negligenciada. Né? Orar em público é muito fácil. Você vai para uma reunião de oração, todo mundo está lá junto, orando. Está com a vigília, mas a oração privada ela é mais negligenciada, porque ninguém está vendo, como eu falei no começo. Alguma dúvida acerca da questão da oração? Deu para entender o conceito de oração, a importância da oração para a vida do cristão? Eu vou deixar aqui o de Jambânia, depois vocês tiram o chat, depois eu mando por e-mail para Pedro e ele redistribui a vocês. E é isso. Né? Queria agradecer mais uma vez de estar aqui com vocês. Né? Ano passado estava aqui, hoje de novo, muito bom. E antes de encerrar, eu queria falar uma coisa que eu até falei com o Pedro pelo WhatsApp. Né? Eu falei para ele que eu fiquei muito feliz na quinta-feira passada quando eu vi vocês aqui. Por quê? Hoje a gente vive um momento muito complicado na igreja brasileira, no meio da juventude. Hoje a gente vê uma juventude que ela não quer saber de aprender da Bíblia, ela não quer saber de aprender mais de Deus, não quer vida com Deus. A gente vê uma juventude engajada na igreja, mas o que eles querem mais é a diversão. Que é um pretexto santo para se divertir, entretenimento. E ver vocês ocupando esse tempo, 50 minutos, 1 hora, que vocês poderiam estar fazendo outra coisa, e dedicando a ler a palavra, a estudar, a orar, isso é muito bom. Isso é louvável. Glória a Deus pela vida de vocês. Que esse momento aqui continue, enquanto vocês continuarem aqui na IFPE, que vocês possam passar isso às próximas gerações, nas futuras gerações que virão. E que vocês possam aprender, levar esse conhecimento para a igreja de vocês, para a vida prática de vocês. Toda a teologia, ela tem que convergir numa vida prática. Existem 3 pilares que regem o ensino teológico: a ortodoxia, a ortopraxia e a ortopatia. A ortodoxia, o ensino correto, o aprendizado correto das Escrituras. A ortopraxia, a vida prática correta, a conduta correta da vida cristã. E a ortopatia, o sentimento correto da vida cristã. A vida cristã não é fria, ela não é inerte, ela é dinâmica. Só que essa dinâmica ela tem que ser feita de uma forma correta, sem fanatismo, conforme aquilo que o Senhor descreveu na Bíblia. Então sigam firme nisso. Mantenham um momento de oração, leitura e dedicação à palavra. Amém? Depois das passagens feiras tem oração. Sim, já ia esquecendo.